Olá, vamos dar continuidade e vamos falar o que é a força mental. Falamos que a apometria utiliza essa força mental. Então é perguntado a Ramatiz o que é essa força mental? E ele fala assim que a mente é a criadora de todas as criações. Os homens se tornam inevitavelmente aquilo que pensam. E assim, o ato de pensar, ele antecede os sentimentos do corpo astral e sensações do corpo físico. O ato de pensar, ele antecede qualquer sentimento que você tenha lá registrado, que vai ficar registrado no seu perispírito. E também essa sensação que nós vamos sentir no nosso corpo físico. É o primeiro. E fala aqui, dissonâncias mentais desarranjam locais e órgãos do corpo astral que vão aparecer no corpo físico como doenças. Então, ele está falando que as doenças, elas iniciam no corpo astral primeiro. E que elas são oriundas dessas dissonâncias mentais. E ele diz assim: vocês devem mobilizar o fantástico poder mental que possuem para que seus destinos sejam venturosos. Então, na apometria, é de fundamental importância a força mental canalizada coletivamente, situação que se consegue com as contagens pausadas. Nós vamos ver mais detalhes sobre as contagens pausadas. Então, na apometria é fundamental essa força mental coletiva que é aglutinada quando se faz as contagens pausadas. E diz mais, que essa energia mental, ela atua facilmente na matéria astral, que é muito plástica, e que essa energia mental é o dínamo que vai aglutinar, que vai expandir, que vai modelar, que vai desagregar, que vai manipular em formas diversas o fluido universal. Então, nós temos aqui esse fluido universal e essa nossa energia mental facilmente consegue modificar esse fluido, aglutinando, expandindo, modelando, para formar aquilo que nós precisamos formar naquele momento da reunião. Mas, entretanto, vou chamar uma atenção. A força mental exige convicção e, principalmente, uniformidade de ideias. Falamos que é fundamental a importância da força mental coletiva. Então, nós precisamos ter convicção, nós precisamos ter todo o grupo uma uniformidade de ideias, e nesse quesito é o fator de sucesso da técnica apométrica. Continuamos, falando das contagens. Pergunta assim: contagens de números, estalar de dedos, não é contraditório a esse poder mental? Pois se eu tenho poder mental para aglutinar, para expandir, para modelar, modificar, por que eu preciso contar e estalar os dedos? E a resposta dele é o seguinte: quando os dínamos mentais individuais divergem nas ideações, enfraquece-se a atração magnética vibracional requerida para os labores mediúnicos. Traduzindo, quando as mentes individuais estão em ideias diferentes, enfraquece o poder mental. Então, o som, quando a gente fala da contagem, estabelece uma ligação vibratória entre as pessoas, inclusive com o astral. E a contagem desses pulsos magnéticos servem como apoio para a criação dessa egrégora mental pelos médiuns. Então, eu vou dar um exemplo que eu utilizo muito quando nós estamos conversando em relação à contagem e à mesma ideação. Nós precisamos empurrar, por exemplo, uma geladeira, que é bastante pesada. Se eu vou empurrar ela sozinha, e o meu colega vai empurrar em seguida, e o terceiro colega vai empurrar depois, nós não unimos a força necessária para movimentar aquela geladeira. Entretanto, se eu falo assim, nós vamos empurrar no 3 e começo a contar 1, 2, 3. Nós três vamos juntar os esforços para aquele exato momento fazer a força necessária para empurrar aquela geladeira. Nós vamos conseguir, porque nós estamos no mesmo momento, com a mesma ideia e no mesmo tempo. É mais ou menos um exemplo para exemplificar a questão da contagem e dos pulsos.
Falando sobre corpos acoplados e corpos desacoplados, porque houve uma pergunta no livro, lembrando, esse é o resumo do livro do Norberto Peixoto, do Ramatiz, chamado Apometria e Umbanda. E lá tem diversas perguntas e Ramatiz vai respondendo. E aí é perguntado o que é corpo acoplado e o que é corpo desacoplado. Então, o que são corpos acoplados? Nós temos 7 corpos, vamos manter esses 7 corpos. Nós temos o corpo átmico, o corpo búdico, o corpo mental superior, o corpo mental inferior, o corpo espiritual ou astral, o corpo etérico e o corpo físico. Todos esses corpos estão um dentro do outro, ocupando o mesmo espaço, entretanto, sem se chocarem. Eles estão harmoniosamente arranjados. Isso são corpos acoplados. E o que é um corpo desacoplado, então? Um dos corpos, geralmente o etérico ou o astral, ele espiritual, ele fica, o corpo físico está aqui, então o corpo etérico está aqui e o corpo espiritual está aqui. O desacoplamento é quando um dos corpos, geralmente etérico ou astral, está ligeiramente inclinado, como se ele não conseguisse entrar no molde do corpo físico. Isso é corpo desacoplado. E o que é o desdobramento, então? O desdobramento, Ramatiz explica, quando nós fizemos a contagem dos pulsos magnéticos pedindo o desdobramento dos corpos astrais, dos médiuns e dos trabalhadores, a espiritualidade age soltando as cargas contrárias, positivas e negativas, que imantam esses corpos acoplados. Então, nós estamos com todos esses 7 corpos, através dessas cargas positivas e negativas, eles se atraem. A espiritualidade, no momento que precisa desdobrar um desses corpos, vai trabalhar agindo de forma a manipular as energias, as cargas positivas e negativas, soltam esses liames, certo? É como se eles invertessem as polaridades, soltando um ímã do outro, porque nós estamos aqui com esses corpos acoplados, imantados. Trabalha-se a espiritualidade de tal forma, ele não explica como, mas de transformar essas cargas como se fosse inverter, soltando esse ímã para que possa esse corpo desacoplar e poder fazer a viagem astral que é necessária fazer. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o ajustamento da sintonia vibratória. Por quê? No momento que o médium está fazendo a viagem astral, está se desdobrando para ir a algum determinado lugar no mundo astral, quando ele volta, às vezes há necessidade de fazer um ajustamento da sintonia vibratória, para que ele sinta-se bem. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre isso.